Olá, meus amigos, nós estamos começando hoje uma série Coisas Simples, mas de grande importância. A nossa série se intitula 7 razões por quê. E hoje, 7 razões porque amo a Bíblia. É claro, existem centenas de razões de por que devemos amar a Bíblia, a palavra de Deus. Mas eu selecionei 7 por achar que elas são bastante interessantes e vou deixar a propósito a última razão para o final. Embora pareça que deva ser a primeira, né? Mas por que isso? Porque as 6 primeiras razões podem ser refutadas, mas a 7ª que eu escolhi é irrefutável. Então vamos lá. Primeira razão de por que amamos a Bíblia, devemos amar a Bíblia. A Bíblia é um livro que tem autenticidade e coerência. Por que autenticidade? Porque ela não revela só os fatos bons a respeito dos seus personagens. Ela fala dos fatos bons e dos fatos maus. Ela revela a respeito dos seus personagens as fraquezas e as vitórias. E qualquer livro que queira puxar a brasa para a sua sardinha, que não seja autêntico, queira mostrar apenas as coisas boas, não falaria coisas ruins a respeito dos seus personagens. A Bíblia faz isso. E ela é coerente porque ela conta uma história só. Tanto faz, do Gênesis ao Apocalipse, você vai ler a Bíblia e vai encontrar um fio que perpassa por todos os seus livros, contando a história de nossa redenção. São muitas pequenas histórias para ilustrar a história do amor de Deus pelo ser humano. Segunda razão por que amamos a Bíblia. Existem cerca de 5.000 cópias de manuscritos só do Novo Testamento em várias partes do mundo. No Museu do Louvre, em Paris, na França, você vai encontrar cópias de cópias, é claro, da Bíblia na Biblioteca de Washington, no Congresso Americano, no Brasil, na Biblioteca de Jerusalém, no Vaticano. 5.000. E embora sejam tantas, existem apenas diferença de variantes entre algumas palavras. Elas combinam entre si e escritas em épocas diferentes. E essas cópias vão desde o ano 150 depois de Cristo, no caso do Novo Testamento, até as últimas que foram descobertas em 1958, 59, no chamado Rolo do Mar Morto. E isso é um dos motivos, uma das razões por que a gente ama a Bíblia. Terceira razão, a Bíblia nos dá o benefício da dúvida. O que é isso? Em sua narrativa existem coisas que a gente precisa parar, meditar, comparar, analisar. E o benefício da dúvida tem sua importância porque nos leva a pesquisar cada vez mais a palavra de Deus. Isso é interessante. Quarta razão por que amar a Bíblia. Grandes homens da história gostaram da Bíblia, a ela se referiu e tinha ela como um livro de cabeceira. Por exemplo, George Washington, Abraham Lincoln, Dom Pedro II, Napoleão Bonaparte, Coelho Neto, grandes personalidades que amaram a Bíblia. A exemplo de Isaac Newton, o chamado pai da física moderna, que escreveu mais sobre Bíblia e sobre profecia do que mesmo sobre física. Isso não é interessante? Esse foi o quarto motivo, a quarta razão. A quinta é a seguinte: a Bíblia se renova. Se você ler um texto dela hoje, meditar, notar o que ela está falando ao seu coração e daqui a uma semana voltar ali novamente, o mesmo versículo vai ter novas informações, vai ter novas perspectivas. Ela se renova porque é um livro transcendente. O seu autor é Deus. Sexta razão, ou sexto motivo por que ler e amar a Bíblia, é que ela se reinterpreta. Ela se interpreta, na verdade. Nós chamamos isso de hermenêutica sagrada. E, lógico, ela oferece as ferramentas de interpretação. Além do conhecimento das línguas originais, você tem a maior ferramenta de interpretação da Bíblia, que é o contexto. Por isso que eu digo que a gente lê a Bíblia como se come peixe. Quando você come peixe, você vai degustando e quando chega em alguma espinha ou em algum osso, você separa e continua comendo. A Bíblia é a mesma coisa. Você vai encontrar textos, vai encontrar partes que podem deixar dúvida. Você deixa de lado um pouquinho, continua lendo e o contexto em torno do assunto, seja ele imediato ou em outro livro chamado Contexto Remoto, vai responder sua pergunta. A própria Bíblia se interpreta. E essa é a maneira melhor de se ler a palavra de Deus. Não existe um achismo. Eu leio um texto e digo, eu acho que isso significa isso ou aquilo. Não. Quando você vai lendo a Bíblia, em outras partes dela vai encontrando contextos que formam uma grande linha geral, um pensamento, e aí você tem uma interpretação correta. Sétimo motivo, e talvez o principal, a Bíblia transforma. Conheço muitas pessoas que eram ladrões, desonestos, assassinos, adúlteros, criminosos, cachaceiros,
que à medida em que entraram em contato com a palavra de Deus, foram se transformando. Deus foi transformando. E contra esses fatos, não existe argumento. Deixa eu ler para você aqui um texto da palavra de Deus. Eu selecionei Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. É Apocalipse 1, versículo 3. Feliz, bem-aventurado, melhor traduzindo, mais que feliz, são aqueles que leem, que ouvem e que guardam as palavras da profecia. Meu conselho para você é o seguinte: leia a Bíblia, estude a Bíblia. A Bíblia é o único livro que o autor está presente enquanto você lê.